Oséias, no capítulo 12, nos versos 3 e 4. No ventre pegou o calcanhar de seu irmão, e na sua força lutou com Deus. Lutou com um anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou, e ali falou conosco. Nos versos 12 e 13, Jacó fugiu para a terra de Harã, e Israel serviu por uma mulher. Por uma mulher guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Nestes versos, vemos Oséias fazendo a ligação do momento do cativeiro do reino do norte de Israel, daqueles dias com a ida de Jacó para Harã, e o seu trabalho para receber Raquel como esposa. As semelhanças do cativeiro de Israel e do cativeiro do povo no Egito, com a ida de Jacó a Harã, são muitas. Se não, vejamos. 1. Na saída de Jacó de Harã, ele vai dizer para Labão: deixa-me ir. Vemos de forma similar Moisés falando para Faraó: deixe ir o meu povo. No número 2, Jacó foge de Harã e Labão fica sabendo apenas depois de 3 dias. O povo de Israel também sai do Egito e Faraó envia suas tropas para capturarem o povo. Note a semelhança das palavras. Jacó leva seu povo junto com ele, assim como Moisés e o povo de Israel. Labão persegue e alcança Jacó. A tropa de Faraó também persegue e alcança o povo de Israel. Jacó foge de volta para casa com muitos pertences, esposas, animais, filhos. O povo de Israel também sai do Egito com ouro, joias. Temos a relação do nome Labão, que significa branco ou tijolo, por causa do processo de fabricação do tijolo, através da queima do mesmo, gerando uma branquidão. Vemos que tijolos era justamente o que o povo de Israel fabricava no Egito. Podemos adicionar mais um no número 7. Assim como Jacó foi para Sucote após sair da terra de Harã, vemos o povo de Israel sair do Egito e ir para Sucote, sendo lá o primeiro acampamento deles. Então as semelhanças são muitas. Não é por acaso que Oséias e muitos dos profetas fazem esta ligação dos eventos. Jacó estava em Harã, que é território da Síria, e depois seria o mesmo lugar onde o povo de Israel iria para cativeiro. Tanto o reino do norte, que foi para cativeiro pela Síria, assim como o reino do sul, Judá, que iria para Babilônia. Babilônia, que naquela época era um reino que havia capturado a Síria, entre outros locais. Então existe essa relação entre Babilônia e a Síria. Mas o que tudo isso significa para nós? O que entendo é que existe o lado positivo do cativeiro. Se a gente olhar pelo lado da correção, podemos ver o lado positivo deste. Muitas vezes somos tentados, testados, mas se nós aceitarmos e reconhecermos a correção e entendermos que tudo o que acontece conosco está vindo para a nossa correção e para o nosso bem, isto pode ser fundamental em nossa caminhada cristã. A gente percebe que desde o pecado do Jardim do Éden, esse tema transcorre por toda a palavra de Deus, até o final do livro de Apocalipse. Adão e Eva pecaram, seus olhos foram abertos, eles perceberam a sua nudez. Então o povo de Israel trabalhava com os tijolos no Egito, construindo e em servidão. Jacó trabalhou na casa de Labão, nome que significa branco, e também tijolo, justamente pelo processo do fogo. Assim também na construção da Torre de Babel, façamos tijolos e vamos queimá-los no fogo. Assim eles disseram. Então existe essa ligação entre todos esses eventos. A Torre de Babel, o cativeiro no Egito, o cativeiro depois de Israel e Judá na Síria e Babilônia. E da mesma forma, isso pode ser visto nos anos que Jacó passou em Harã. A verdade é que o homem passa por isto desde o pecado no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, um dos resultados foi a expulsão da terra, e trabalho forçado também. O mesmo acontece com Jacó. Saiu da sua terra e foi trabalhar por uma esposa em Harã. Para nós da igreja, o tema continua sendo o mesmo. A advertência é a mesma. Vemos no livro de Apocalipse que antes da segunda vinda de Cristo, aquela mulher ou prostituta está embriagada e também causando embriaguez aos habitantes da terra. Por sinal, esta questão de embriaguez está bem relacionada ao nosso tema aqui de Jacó, porque esta palavra, embriaguez no hebraico, é a mesma palavra que a gente vem falando ao longo do estudo. É a palavra sahar, no hebraico, que significa salário, recompensa, galardão. No meio hebraico e judaico, muitos estudiosos dizem que quando uma mesma palavra tem múltiplos significados, é porque existem ligações entre elas. Se a gente pensar um pouco, vemos que a embriaguez é um resultado, um salário que é recebido por se tomar daquela alta dosagem da bebida.
Vemos isso quando Noé se embriaga, veja aí a mesma palavra, que significa embriaguez, mas também salário e galardão. Existem vários paralelos da história de Noé com a história de Adão e Eva, e um dos mais claros é a nudez, ou percepção da nudez em decorrência de algo, da embriaguez ou do ato de comer do fruto proibido. A gente vê isso nos livros dos profetas, como Isaías, por exemplo, esta embriaguez como símbolo de um povo que deveria estar cheio do Espírito Santo, mas acaba saindo de seus caminhos. Está também ligado ao sangue derramado dos profetas, mas note que hoje em dia muitas vezes não necessariamente se derrama sangue físico, mas existem ainda perseguições religiosas contra aqueles que estão buscando fazer a obra do Senhor de uma forma mais verdadeira para com o nosso Deus. Sem desviar muito do assunto, mas respondendo a esta questão, quem seria esta prostituta descrita no livro de Apocalipse? Em termos religiosos, eu particularmente diria que ela não é uma religião ou denominação A, B ou C, mas ela está em todo lugar. Se Jacó não tivesse reagido como reagiu e não tivesse voltado de Harã um novo homem, ele poderia se encaixar nisto. Acredito que a prostituição religiosa é basicamente algo que todos nós um dia cometemos, quando novos na fé, sem dúvidas, mas à medida que vamos crescendo e adquirindo maturidade, fica complicado continuar no mesmo erro. Um erro aqui, outro ali, acho que todos nós somos réu disto, mas pelo que vemos na palavra de Deus, esta prostituição religiosa está espalhada no seio da igreja dos dias de hoje, infelizmente, mas é o que vemos por todas as escrituras, e a vida de Jacó, Adão, Eva, o povo de Israel em geral são basicamente profecias, histórias que devemos buscar entender nos detalhes, para que a gente possa se autoexaminar, para podermos alcançar o nosso alvo, que é a nossa santificação. Voltando à história de Jacó em Harã, vemos que Labão foi um instrumento de Deus para fazer Jacó se converter de seus caminhos. Sim, Labão era um idólatra, ele se utilizava de ídolos e meios estranhos para se comunicar com Deus. Labão era da família de Abraão, daqueles que ficaram ali em Harã no início da caminhada de Abraão, não prosseguiu em sua caminhada. Entendo que a história em Harã tem um foco em Jacó, não Labão. Assim que Deus abre o ventre da amada esposa Raquel e José nasce, vemos que Jacó fala com Labão, dizendo que era hora dele voltar de Harã para casa, e pede que a ele seja dado as suas mulheres e filhos, para que Jacó possa os levar para casa com ele. O interessante é que quando Jacó fala isto, Labão vai insistir para que Jacó fique com ele. Labão vai dizer em Gênesis, no capítulo 30, no verso 27, Se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Note algo intrigante aqui. Esta palavra que é traduzida como experimentado é justamente a palavra serpente, isto mesmo. Falei brevemente sobre isso no estudo sobre o Salmo 30, onde José também vai utilizar esta mesma palavra. E, na verdade, existem grandes paralelos entre as duas histórias. Na história de José, esta mesma palavra é traduzida como adivinhação, ou seja, José fala: não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Já de muito tempo, séculos, milhares de anos, o povo hebraico utiliza da intertextualidade presente na palavra de Deus para decifrar passagens bíblicas, frases e palavras aparentemente bastante difíceis. Existe uma grande conexão dessas histórias, onde vemos que existe um teste, uma correção de Deus sendo derramada sobre a pessoa, no caso Jacó, e na história de José sobre os seus irmãos. Em ambas histórias, Deus utiliza uma pessoa que faz com que a outra, no caso Jacó, ou os irmãos de José, reconheçam o que eles fizeram no passado. É como se os males do passado estivessem vindo de volta para aquele ou aqueles que causaram prejuízo. E dessa forma, não só Jacó, mas como os irmãos de José lá no Egito, começaram a perceber que era Deus os corrigindo pelo que eles tinham causado. No caso, Jacó tinha causado prejuízo a Esaú, e no caso os irmãos tinham causado um prejuízo a José. É algo fascinante de ser estudado mais profundamente. Jacó decide aceitar a proposta de Labão e fica mais um tempo com ele em Harã. Jacó trabalha e agora recebe em troca os animais malhados e salpicados, mais riqueza para Jacó. Labão e seus filhos já não olham para Jacó com bons olhos, já que Jacó adquiriu deles uma grande riqueza. De forma similar, vimos anteriormente que o povo de Israel sai do Egito com grande riqueza, e agora vai ser a hora de Jacó finalmente sair de Harã com uma glória maravilhosa. São tesouros espirituais realmente, mulheres, filhos e animais. Mas Labão é avisado que Jacó fugiu, e assim como o faraó perseguiu o povo saindo do Egito, Labão vai perseguir Jacó também, até que o alcance em Gileade. Ali os dois vão discutir, e assim como Jacó fez um pacto com o Senhor, o Pai nos céus em Betel, no início de sua viagem, agora Jacó vai fazer um pacto com seu tio Labão ao final da viagem.
Este pacto mostra o sentido de Gileade, um montão de pedras que Jacó chamou de Galeed, onde existia a promessa de Jacó não fazer mal algum às suas mulheres e filhos, que eram também as filhas de Labão. E também Jacó e Labão prometeram que nenhum dos dois ia passar para o outro lado, para afligir um ao outro. Agora Jacó finalmente está livre de Harã. O trabalho forçado terminou. Jacó foi transformado um novo homem. Jacó segue caminho com sua riqueza, a sua família. Se na ida para Harã, Jacó tinha sonhado com anjos em Betel, agora no caminho de volta para casa, Jacó encontra anjos frente a frente. O local é chamado de Maanaim. Note a progressão. Ele tinha sonhado com anjos subindo e descendo, agora ele vê anjos frente a frente. Agora é a hora do reencontro de Jacó com Esaú, e também veremos que Jacó vai encontrar e lutar com um anjo em Peniel. Vamos falar sobre estes eventos em seguida.